Hoje nós vamos corrigir 3 questões do capítulo 8, referente a transformações químicas. Mas antes temos que relembrar alguns conceitos. Uma reação química é quando nós misturamos vários materiais e obtemos produtos diferentes desses materiais que nós iniciamos, certo? Essa reação ela pode ser representada através dos símbolos dos átomos. Então, aqui nós temos uma representação de uma reação química, onde nós temos átomos antes de uma seta, ou seja, nos reagentes. Nós temos uma seta que vai representar a transformação química e nós temos um produto final que é exatamente chamado de produtos. Em alguns momentos, esses elementos químicos vão estar acompanhados de pequenos números, são os índices, e eles vão me mostrar quantos átomos desse elemento nós temos aqui na minha representação da reação química. Ou seja, aqui eu tenho 2 átomos de cloro. Essa reação química que vocês estão vendo é uma reação que é considerada não balanceada. Por quê? Porque ela não conservou a quantidade de átomos que tem nos reagentes e no seu produto final. Nós tínhamos aqui 2 cloros e aqui nós só temos um átomo de cloro. O que é que isso significa? Por que eu falei isso? Então, o número de átomos de cada elemento químico tem que ser o mesmo antes nos reagentes e depois nos produtos de uma reação, para que a gente mantenha conservado essas massas, certo? Logo, para a gente resolver isso, nós temos que balancear, ou seja, uma reação química ela tem que ser balanceada ou ajustada, com a finalidade de igualar essa quantidade de átomos. Então, como nós faríamos? Aqui, novamente, aquela reação que nós iniciamos, certo? E aí, eu tenho 2 átomos de cloro, mas aqui eu só tenho uma, tá? Quem me diz é o meu índice. Como eu resolvo? Neste caso aqui, eu acrescento um coeficiente, certo? Ao lado da minha molécula que está no meu produto final. Então, esse coeficiente, ele vai ser multiplicado pela quantidade de átomos. Vai significar o quê? Que agora eu tenho 2 átomos de cloro, como eu tinha aqui nos meus reagentes. Mas veja, eu alterei a quantidade de átomos de uma molécula inteira. Então, eu tenho 2 Na e tenho 2 Cl. O cloro Cl ficou ajustado, porque nos meus reagentes eu também tinha 2. Então, o que é que eu vou fazer agora com o meu Na? Eu vou ter que ajustá-lo também, como? Novamente acrescentando o mesmo coeficiente que eu acrescentei anteriormente. E agora eu faço novamente a contagem. 2 Na nos meus reagentes, 2 Na nos meus produtos. 2 cloros nos meus reagentes, 2 cloros nos meus produtos. Está entendido? Então, agora a gente já pode iniciar a correção da atividade. Vamos lá. Foram só 3 questões. A primeira questão, aqui na página 166, né, tinha 2 alternativas que pedia para que vocês balanceassem e classificassem essa reação, certo? Novamente, a primeira coisa que nós temos que fazer é a contagem de átomos que nós vamos ter nos reagentes e nos produtos, certo?
Então, eu tenho um Hg e um O. Um Hg e 2 oxigênios, certo? Então, eu começo a balancear por onde? Por quem está diferente e por quem estiver em uma molécula simples, certo? Então, eu tenho 2 oxigênios. Como é que eu regulo essa quantidade? Eu acrescento um coeficiente aqui nos meus reagentes. Então, agora eu tenho 2O, 2O, certo? Mas, nesse caso, eu também alterei a quantidade do meu Hg. Fiquei com 2 Hg, uma molécula. Então, eu também vou ter que acrescentar um coeficiente aqui no meu produto, certo? E agora eu refaço novamente a minha contagem. 2 Hg, 2 Hg, 2O, 2O, ok? Ajustada. E que tipo de reação é essa? Essa é uma reação de decomposição ou análise. Por quê? Porque uma única substância, ou seja, aqui nos meus reagentes, após a transformação química, ela transformou-se em mais de um produto. Então, isso a classifica como uma reação de decomposição ou análise. Ainda na questão 1, mas agora a letra B, certo? A gente vai continuar esse balanceamento. Novamente, os mesmos passos. Um Fe, um Fe. Um H, 2H. O meu índice aqui me dizendo que eu tenho 2 Hs. Um cloro, 2 cloros. O meu índice me dizendo que eu tenho divergências tanto no cloro como no hidrogênio. Por onde eu começo a balancear? Pelo elemento que estiver sozinho, certo? Então, aqui eu tenho o índice 2 me indicando que eu tenho 2 átomos. Onde ele está nos meus reagentes? Aqui dessa molécula. Então, eu corrijo, acrescentando um coeficiente ao seu lado. 2H, 2H. Vamos recontar. 2Cl. Meu índice aqui já me mostra que eu tenho 2Cl. Ferro, somente 1. O ferro, somente 1. Então, essa reação aqui eu só precisei acrescentar um coeficiente aqui nos reagentes para igualar a quantidade de átomos. E que tipo de reação é essa? É uma reação de simples troca ou deslocamento. Por quê? Porque um elemento simples substituiu o elemento que tinha em uma substância composta. Quem foi que substituiu? O ferro nos meus reagentes estava separado, ou seja, era só elemento químico. Quando ele reagiu com essa molécula, que é uma substância composta por 2 átomos, ele substituiu aqui o hidrogênio. Então, ficou uma outra molécula composta, certo? Então, reação simples troca ou de deslocamento. Ainda na página 166, agora a questão 2, também para escrevermos a equação balanceada, certo? O mesmo processo, tá? 2 carbonos, 6 hidrogênios, um oxigênio aqui, mais 2 oxigênios aqui, não? Nós temos 3 oxigênios. Então, vamos anotar. Essa aqui tem mais elementos. Carbono 2,
hidrogênio 6, oxigênio eu tenho 3. Após a reação química, eu só tenho um carbono, eu tenho 3 oxigênios e eu tenho 2 hidrogênios. Como eu faço esse balanceamento? Vamos tentar começar a corrigir, certo? Então, vamos começar pelas moléculas mais simples. Que nesse caso aqui, a molécula mais simples vai ser aquela que está somente em um dos elementos, certo? Então, nós temos aqui o hidrogênio, que ele está em uma molécula nos reagentes e somente em uma molécula nos produtos. Então, a gente vai começar corrigindo pelo hidrogênio. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio. E nos meus produtos, somente 2. Então, eu tenho que multiplicar por um coeficiente que me dê esses 6 hidrogênios. Que nesse caso aqui, o coeficiente é o 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 já vai me dar um total de 6 hidrogênios. Mas aí a gente tem que ver que quando eu alterei a quantidade de hidrogênios nessa molécula, eu também alterei a quantidade de oxigênios. Então, agora eu tenho mais 3 oxigênios aqui, certo? Então, como é que ficou a contagem? Eu tenho um carbono, já tinha 2 oxigênios aqui, mas agora eu tenho mais 3, não é? Então, em vez de 3 oxigênios, eu tenho 5 oxigênios agora, certo? E 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Essa contagem já vai começar a ser ajustada. Então, continuando. Já ajustei o hidrogênio. Agora eu vou ajustar quem? Eu vou ajustar o carbono. Por que o carbono? Porque o carbono eu estou com ele somente nessa molécula e somente nessa molécula. Já o oxigênio eu tenho ele em 2 moléculas nos meus reagentes, então o oxigênio vai ficar por último, certo? Eu tenho 2 carbonos nos meus reagentes e somente um carbono nos meus produtos. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico por um coeficiente. 2C, 2 carbonos, 2 carbonos. Então, já vamos corrigir aqui novamente, ó. Em vez de um carbono, agora eu tenho 2 carbonos. Mas, mais uma vez, eu alterei a quantidade de oxigênios. Então, quantos oxigênios eu tenho agora nos meus produtos? Eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios, mais eu tenho, ó, 3 vezes 1, 3 oxigênios. Então, eu vou ter quantos oxigênios? 7 oxigênios.
Como é que eu transformo agora nos meus reagentes os meus 3 oxigênios em 7? Só no coeficiente também. Eu multiplico por 3, 2 vezes 3 vai me dar 6 oxigênios, mais um dessa molécula, 7 oxigênios. Então, a minha equação balanceada está pronta. Como é que ela fica? Ela fica C2H6O mais 3O2 reagindo e gerando 2CO2 mais 3H2O, certo? 2 carbonos, 6 hidrogênios, 2 vezes 3, 6 hidrogênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios, mais 1, 7, 2 vezes 2, 4 oxigênios, 2 vezes 3, 3 vezes 1, 3, então 4 mais 3, 7 oxigênios. Está balanceada. Agora, a última questão é uma questão simples que pede para que vocês escrevam a equação de transformação do oxigênio em ozônio, ou seja, O2 em O3, tá? Mas aí a quantidade de átomos do elemento não está a mesma. Oxigênio, o gás oxigênio é O2, o gás ozônio é O3. Mas nós temos a mesma quantidade? Não. Então, nós temos que fazer o quê? Balancear, certo? E esse balanceamento é o mais simples. Eu multiplico por 3, tanto nos reagentes quanto nos produtos. 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. Então, nos meus produtos eu multiplico por 3, nos meus reagentes eu multiplico por 3 e nos meus produtos eu multiplico por 2. Entendido? Qualquer dúvida é só falar comigo.